Olá, amigos. Sexta-feira, dia 20 de setembro, como toda sexta-feira, chegamos no estudo adicional. Estamos no finalzinho aí da lição número 12, né? Estamos discorrendo no terceiro trimestre do ano sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos, e na leitura 1089 dias consecutivos, transmitindo para você a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. Se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, né, ou já nos acompanha, mas ainda não se inscreveu no YouTube, então se inscreva aí no YouTube primeiro, se você não é inscrito, depois se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a disseminar a mensagem do reino eterno, o único reino que verdadeiramente é eterno. Vem fazer parte conosco, amados. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Amados, essa frase aqui é muito forte, tá? Podíamos parar a lição por aqui. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? Amados, nós não podemos de maneira nenhuma, virar as costas para os princípios da Palavra de Deus, para os princípios impostos por Deus, para os princípios apontados por Deus. Não podemos quebrar princípios, amados. Não podemos quebrar princípios. A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indicam outro. Ou seja, o Espírito Santo nos aponta o caminho certo, né? E a nossa consciência, a nossa alma grita por outro caminho. O caminho que nos livra de sofrimento, que nos livra de prejuízo, né? Que faz com que a nossa alma se sinta bem. E esse não é o caminho. O caminho é a obediência ao Senhor, né? Lembra que nós temos falado aqui? A obediência precisa ser diária, né? Precisa ser um hábito nas nossas vidas. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado, e aquele que consegue com o mal, né? Aquele que consente com o mal, é levado para as densas trevas da culpa. Se você quebrar princípio, todo princípio que você quebrar vai quebrar você. Grava isso que eu estou falando. Todo princípio que você quebrar vai quebrar você. A iniquidade de todos nos foi posta sobre Cristo como um substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. Ele foi contado como se fosse, mas ele não era. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado é a terrível manifestação de seu sagrado, por causa da iniquidade, encheram de profunda tristeza o coração de seu filho. Não podia ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do rosto divino penetrou em seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que talvez ele mal sentia a dor física. A teologia da substituição era central para Ellen White e para a Bíblia, né? Ver aí Isaías capítulo 53. Qualquer teologia que diminui o papel central da substituição, da morte de Cristo em nosso lugar, recebendo em si mesmo a penalidade dos pecados, é uma falsa teologia. Você concorda? Com toda certeza. Com toda certeza, né? Deus foi nosso substituto na cruz. Ele levou os pecados que eram meus e seus, né, e não dele. Quem ou o que seria o Barrabás de hoje, né, pedido em lugar de Jesus? Eu acredito que hoje o Barrabás de hoje seriam os verdadeiros discípulos, talvez eu e você. O que a história de José de Arimateia nos ensina sobre não julgar pelas aparências? Bom, que nem todos que estão na Babilônia são da Babilônia, né? Um exemplo aí de José do Egito. José do Egito estava no Egito, né?
posto aí como governador do Egito, mas ele não era do Egito, né? Muitas vezes as pessoas recebem uma conotação porque estão em outra denominação, né? Mas muitas vezes os que se acham estar na denominação correta se faz culpado só pelo fato de julgar quem não está. Nós precisamos termos esse cuidado, né? Deus veio para todos, nem todos vão alcançar a graça, porque nem todos abrem o coração para isso, mas muitos que estão em denominação, que não seguem 100% os princípios bíblicos, estão ali por Jesus, e só estão ali porque não entenderam ainda completamente. Amém, amados? Louvado seja Deus. Você consegue ensinar Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27? Isso é importante? Bom, amados, historicamente, sim, é importante, mas deixa eu acalmar o seu coração, assim como eu, que não entendo muito disso. A gente lê, mas gravar é difícil para uma explicação. Conversava ainda com um ancião amigo essa semana a respeito dessa última pergunta aqui, mas isso não vai mudar a sua salvação. Se você sabe ou não sabe, isso não depende disso para a sua salvação. É importante sim saber, né, que Deus passa do santo para o santíssimo, né? Quando isso acontece, se o tabernáculo que foi estabelecido aqui na terra, ele era modelo do tabernáculo no céu, então existe, né? Se existia aqui o santo e o santíssimo, lá no céu também existe o santo e o santíssimo, né? Então existe essa conotação aí de 1844, onde foi falado em que Jesus vinha interpretar erroneamente, né? Mas depois caíram em si e continuaram estudando. Então foi o período que Deus passa do santo para o santíssimo, e isso não é heresia de adventista, isso não é bobagem de adventista, isso é bíblico, é o modelo terreno, era modelo do tabernáculo eterno, sombra do tabernáculo que existe nos céus, que está nos céus. Então é importante nós sabermos, mas não é isso que vai nos levar à salvação. Inclusive isso pode ser um ponto de perder a salvação, de não ganhar a salvação. Porque a Bíblia fala lá em Tito, leia lá, é bem pequenininho, que discutir leis e genealogias, isso é fútil, né? Pensa, Jesus chama de futilidade. Então, debates, confrontos e às vezes até afrontas, isso é muito perigoso. Vamos seguir o que a palavra diz. O Evangelho é puro e simples, né? Nós temos que parar com esse negócio de dificultar o Evangelho. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela convicção que nos traz, Senhor, em relação à nossa salvação e o meio para nós conseguirmos adquiri-la. Coloco diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que estão conosco aqui buscando a Tua face. Que a Tua graça e a Tua misericórdia os acompanhem e que eles possam ter os seus olhos e ouvidos apurados para ouvir a voz do Teu Santo e Doce Espírito. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.